momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga, com o Bispo Adilson Silva. Olá, muito boa tarde para você. Olha, se existe a voz das circunstâncias para dizer que não tem mais saída, que não tem mais jeito, se existem as palavras de desengano, que de repente você vem ouvindo tantas, né? Palavras de que o seu casamento acabou, de que o seu filho é um caso perdido, de que você está falido, quebrado, perdido, enfim, você ouve que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Se existem essas palavras de desengano, em contrapartida, existe a palavra de Deus para dar a você a direção de que para Deus não existe um caso perdido. Ele é o Deus dos impossíveis. Aliás, a Bíblia diz que para Ele sequer existem coisas demasiadamente difíceis. Se não existe para Ele o difícil, imagine o impossível. E é essa palavra de fé, de esperança que nós queremos trazer para você no decorrer do programa que está só começando. Você está sofrendo, você precisa desabafar, você, por exemplo, quer agora conversar com um orientador espiritual? Então pegue o seu telefone e ligue para a nossa central de orientação espiritual pelo 011 3573 3535. Essa central que fica à disposição 24 horas por dia. E se você, independentemente da sua religião, quiser desabafar agora, conversar com alguém que lhe ouça e que lhe traga uma palavra de fé à luz das Escrituras Sagradas, então pegue o telefone e ligue agora para o 011 3573 3535. Se você preferir falar pelo WhatsApp, então, aliás, falar não, né? O WhatsApp não é para você ligar, o WhatsApp é para você mandar mensagem de áudio ou de texto. 011 3573 3535. Olha só, existem pessoas que olham para a vida delas e veem uma completa desordem. Parece que passou um furacão e tudo saiu do lugar, está tudo de cabeça para baixo. A pessoa olha para a família dela, não há ordem. Os filhos não respeitam os pais, o casamento está caminhando a passos largos para um divórcio. Tem gente que olha para as finanças e vê que está tudo fora do lugar também. A vida financeira, sabe, é aquela situação em que a pessoa está vendendo o almoço para poder comprar a janta. Está tudo fora do lugar. As vendas indo de mal a pior. O desemprego já está, sabe, permanente há anos. Existem pessoas que dizem assim: a minha vida está em desordem. Aliás, você sabia que essa é uma especialidade do mal? Os espíritos malignos são espíritos de desordem, são espíritos de destruição. Onde eles tocam, há desordem, há destruição, há perdas, danos e miséria. Mas é óbvio que para que o mal toque na vida de uma pessoa e traga desordem, é preciso que a pessoa dê lugar para ele. E a primeira desordem que desencadeia esse tipo de desordem que eu acabei de citar aqui é a desordem espiritual. É a desordem no interior do ser humano. Na verdade, cada um de nós tem como que um pódium dentro do próprio coração. E nesse pódium, nós é que decidimos quem vai
vir em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, quem é prioridade e quem fica em segundo plano. Nós é que decidimos. E se nós errarmos em relação a essa ordem, então o mal vai ter legalidade para agir na nossa vida, causando o caos, causando a completa desordem. O apóstolo Paulo falou sobre isso aos Colossenses. Olha só o que Paulo fala. Ele, referindo-se a Jesus, né? Ele é antes de todas as coisas. Olha aí o segredo que Paulo nos passa, já nessa primeira frase. Ele, ou Jesus, tem que vir antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Significa dizer que ele foi o primeiro que ressuscitou, né? Para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus foi aquele que venceu a morte, foi o primeiro a ressuscitar. Primeiro porque por ele nós também vamos ressuscitar, né? Nós vamos ter uma vida nova. Então ele é o primogênito e em todas as coisas ele tem que ter a primazia. O que é ter a primazia? É o primeiro lugar, é ser primaz, é vir primeiro. Então quando você ou quando uma pessoa não respeita essa ordem, então automaticamente todas as outras áreas vão ficar em desordem, vão ficar à mercê dos espíritos de desordem. Por exemplo, tem gente que diz assim, meu filho para mim é tudo. Já está errado. Ele, Jesus, deveria ser o seu tudo. Tem mulher que diz, o meu marido é tudo para mim. Tem marido que diz, a minha esposa é tudo para mim. Tem gente que faz do seu dinheiro o seu tudo, coloca o dinheiro acima até da família. Se houver desordem do lado de dentro, haverá legalidade para os espíritos da desordem atuarem do lado de fora. Então, se você quer colocar tudo do lado de fora em ordem na sua vida, comece colocando em ordem o seu interior. E se em algum momento você perceber que existe algo ou alguém que está ocupando o primeiro lugar, que está acima de Deus na sua vida, então você estará descobrindo aí a razão, a raiz do porquê da desordem que há do lado de fora. Conserte o lado de dentro. Coloque Deus em primeiro, na prática. Repare que um simples convite que a gente faz aqui para as pessoas participarem de uma reunião na igreja, por exemplo, acaba já revelando que Deus não tem prioridade, porque tem gente que ouve e diz assim, eu não tenho tempo para ir na igreja. Não, eu estou numa correria, não dá para ir na igreja. É como se você dissesse assim, Deus pode esperar. As coisas de Deus não são tão importantes. Mais importante é eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu fazer aquilo, eu fazer aquilo outro, e aí repare que você fica correndo e não tem conseguido chegar a lugar algum. Por quê? Porque não sabe, a pessoa não sabe, quando isso acontece, estabelecer prioridade. A prioridade é Deus, ou deve ser Deus. Ele é antes de todas as coisas. Coloque Ele acima de trabalho, acima de família. Coloque Ele acima de filho, de marido, de esposa. Coloque Ele acima de dinheiro. Coloque Ele acima do seu eu, da sua vontade, como Jesus ensinou a gente lá no Jardim do Getsemane, na oração que Ele fez ao Pai, dizendo, contudo não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Faça como Ele ensinou e você vai ver que isso dará legalidade para que o espírito da disciplina, o espírito da ordem, que é o espírito de Deus, venha agir na sua vida do lado de fora também. É o que Jesus ensinou, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. A pergunta que eu deixo aqui é essa: que lugar Deus
Jesus tem ocupado em sua vida? Ele tem sido antes de todas as coisas? Ele tem tido a primazia na sua vida? Ele tem sido o primeiro? Se você responde que não, então você acaba de descobrir por que do lado de fora está uma completa desordem. Reflita nisso. Daqui a pouquinho nós vamos trazer Deus criou um homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando um momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Muito bem, lembrando que aqui no programa ainda, antes do final do programa, nós vamos estar fazendo uma oração em seu favor. Agora nós vamos a um testemunho dessa fogueira santa que estamos vivendo, que é a fogueira santa do Jardim do Getsemane, para o derramamento da alma. Você vai conhecer a história da mãe, a Jairivane, e do Jairson, que é o filho. Uma história marcante, uma história que é memorável por aquilo que a mãe e o filho viveram. Preste atenção. Eu invadi a Igreja Universal para assaltar.
anunciei o assalto ao pastor e ele tentou fugir nesse momento. Eu segurei ele pela camisa, derrubei ele e com a própria gravata eu enforquei o pastor em cima da escada do altar. E o pior de tudo era que a minha mãe era membro dessa igreja. Agora imagine a minha situação. É um local onde eu fui acolhida, aonde eu cheguei com a minha vida totalmente destruída em todos os sentidos, e eu tenho que passar por essa vergonha, por essa humilhação de ver o meu filho entrar na igreja e tentar tirar a vida do pastor. Ele foi criado na igreja, ele cresceu na igreja, fez parte da EBI, da Escola Bíblica Infantil, foi cuidado espiritualmente, teve a oportunidade de conhecer a palavra, eu sempre criando ele na presença de Deus. E eu sou formada em gestão hospitalar, em jornalismo, exerço hoje a função de redatora e tentei de todas as formas blindar o meu filho desse mundo, mas infelizmente não deu certo, porque chegou o momento que eu tomei o conhecimento de que ele estava usando drogas. E ali o meu chão se abriu, porque eu entrei em desespero. E eu fui para casa, chegando em casa, fui conversar com ele, né, para saber de fato o que era que estava acontecendo. E eu me ajoelhei aos pés dele, né, pedindo e perguntando o porquê daquilo. E ele friamente, ele segurou nos meus braços, nos meus ombros, me levantou, olhou nos meus olhos e falou: eu estou usando droga e é isso que eu quero. E a partir daí foram uma série de situações que eu comecei a passar por ele. Mudei vários endereços, ele chegou a ser preso. Foi quando eu comecei a praticar pequenos assaltos, pequenos furtos. Foi o tempo que eu adquiri uma arma e com essa arma eu comecei a fazer assaltos maiores. Comecei a invadir lojas, estabelecimento, lotérica, posto de combustível. Eu era tão frio que durante os assaltos eu tranquilizava a vítima. Eu dava um bom dia, dava uma boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é um assalto, não se mexa, eu não quero ferir ninguém, vai dar tudo certo. De tão frio que eu era. E detalhe, quando ele estava preso, ele falava: mãe, coloca um advogado para me tirar daqui, eu vou mudar. E nós nos organizamos e colocamos um advogado e tiramos ele. No mesmo dia que ele foi solto, ele voltou lá para aquele grupo de amizade, no mesmo dia. Eu fui uma das vítimas dele, né? Porque como ele sabia que eu era membro da igreja, frequentava a igreja, eu devolvia os meus dízimos, as minhas ofertas, então várias vezes ele foi até a Bíblia lá, abria a minha Bíblia e ia lá para poder pegar os valores que tem dentro dos envelopes. Ele fez isso várias vezes. Então assim, eu passei muito por isso também, pegar minhas coisas dentro de casa e vender, pegar minhas coisas dentro de casa e quebrar, eu ser despejada dos locais onde eu morava por conta dos comportamentos que ele tinha, que ele era muito agressivo, ele era muito perverso, chegou a guardar arma dentro da minha casa. Foram quantos anos de luta? Foram mais de 10 anos, pastor, de muita luta, muito choro. Eu já tinha o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa base. O Espírito Santo, ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa estrutura. Sempre orando, ungia, levantava de madrugada, consagrava a vida deles para Deus, mesmo que eu não visse ele, que ele estivesse distante, eu sempre eu adquiri um hábito de estender as minhas mãos e eu falava, chamava o nome dele: Jairson, eu lhe abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu orava, mais aparentemente ele não mudava, porque estava sempre surgindo notícias ruins, né? Olha, o seu filho assaltou, olha, eu vi o seu filho ali usando droga. Eu ia para a igreja, quando eu voltava no meio do caminho, às vezes eu via ele sem camisa de noite, e eu via o meu filho se transformar em um monstro. Então foi ali que eu tive a ideia, né? Eu convidei o meu primo, a outra pessoa, e chamei ele e falei para ele o seguinte: ó, vamos assaltar uma igreja. E aí ele falou: que igreja?
Aí eu respondi para ele assim, a Igreja Universal. Mas amanhã não é de lá? Aí eu falei, a gente vai invadir a Igreja Universal. E assim aconteceu. Eu invadi a igreja, na hora o pastor ficou desesperado, agoniado, abriu a porta do escritório e tentou correr. Então, quando ele tentou correr, eu peguei ele pela camisa e derrubei. Foi quando ele caiu na escada do altar, na escadaria do altar. Foi quando eu peguei a gravata do pastor, arrodeei no pescoço dele e comecei a enforcar. Ele ficando roxo e eu apertando. Então, naquela hora, foi que eu ouvi uma voz, o meu primo falou, faz isso não, para. Foi quando eu larguei, deixei ele lá na escadeira do altar, meio desmaiado, e empreendemos fuga. Quando eu tomei conhecimento, foi um misto de vergonha, de humilhação, de dor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. De alguma forma, essa história acabou vindo assim à tona. Algumas pessoas tomaram conhecimento e eu fiquei assim com muita vergonha. Eu ainda fico com vergonha. Tenho vergonha de falar. Essa é a verdade. Você não lembrava do período que você esteve na igreja, na IBI? Não, senhor. Eu não lembrava. Se eu pudesse voltar, não fazia mais. Pedia desculpa, perdão. Quando eu percebi que assim ele estava no auge mesmo, eu não tinha mais o que fazer. Eu já vinha orando, eu já vinha fazendo corrente, eu já tinha feito propósito, eu já tinha feito jejum. Então eu falei, não, só tem que ser algo extremo, algo maior. E aí veio a fogueira santa. E aí eu olhei para o altar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou sacrificar? E ninguém disse nada, foi o que veio aqui. Quando veio na minha mente, quando veio no meu coração, eu falei, é isso, eu vou fazer e acabou. Quando eu subi no altar, eu subi como Ana, né? Com o meu verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício ali simbolizava a alma, a salvação da alma do meu filho. E passado o sacrifício, as coisas começaram a piorar. Aí ele conheceu a atual esposa dele e aí começou todo o sofrimento com ela também. Então foi quando a minha esposa começou a ir na igreja, começou a pegar firme, começou a obedecer. E um dia ela foi para a igreja, um domingo de manhã, e quando ela voltou, eu estava em casa, e ela falou assim para mim, tá vindo um pessoal da evangelização, vim fazer uma visita para você. O pessoal chegou, me fez o convite, foi no início da pandemia. Nesse tempo, nesse período, foi onde teve o culto online, que foi a reunião com o bispo Sérgio Corrêa. E eu participei dessa reunião, parti do pão, e no final dessa reunião, o bispo Sérgio Corrêa falou o seguinte, você que está aí vivendo no erro, se você morrer desse jeito, a sua alma vai para o inferno. Então, nesse dia eu tremi na base, eu tremi. No outro dia de manhã, eu procurei a igreja, conversei com um pastor, o pastor me orientou o que era o batismo, e foi quando eu aceitei e eu me batizei. Passaram-se o tempo, foi quando eu ouvi uma mensagem do bispo Macedo que falava assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então isso mexeu comigo, eu fiquei pensando, e eu não queria voltar para aquela vida. Foi quando eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer voto, propósito. Então um dia, no dia 10/10 de 2022, eu fui sincero com Deus. Eu não orei, foi literalmente uma conversando. E eu falei, meu Deus, eu ouvi o bispo Macedo falando que aquele que não tem o Espírito esse tal não é dele. Então, se eu estou aqui sem o teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar. E não é isso que eu quero. Eu quero permanecer. Eu quero ir até o fim. Então, foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui ali tomado por uma paz, uma certeza, uma certeza. Não foi emoção, não precisou fundo musical, nada disso. Só aquela certeza que o Espírito Santo, ele estava comigo.
Esse filho é o filho dos meus votos. Hoje eu não me preocupo mais. Então o altar ele funciona. Hoje eu sirvo a Deus, hoje a minha família também está no altar, os meus filhos, eu tenho um filho no FJU, 2 filhas no FJU, tenho um no FTU, e hoje eu dou troco no diabo. E foi o altar que ele subiu para tirar a vida do pastor. O mesmo altar que eu subi para sacrificar pela alma dele. E o mesmo altar que hoje ele sobe para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo altar que ele subiu para tentar tirar a vida do pastor. Foi o altar que acolheu ele. E a história deles revela os 2 tipos de pessoas que devem ir ao altar para buscar a Deus. A mãe, a Jairivane, ela já tinha o Espírito de Deus, ela já tinha paz com Deus no seu interior. Mas ela carregava um desejo na alma dela que não tinha sido atendido, que era a transformação do filho. E um desejo que está debaixo de promessa, que é a vontade de Deus. E ela, então, foi para o altar onde ela foi afrontada, né? Porque foi o lugar onde o filho tentou matar um pastor. Mas ela foi para o mesmo altar, derramou esse desejo diante de Deus e ela foi honrada. E o Jairson, por sua vez, quando se converteu, ele foi ao altar para poder receber o Espírito Santo, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não conseguiria permanecer, vencer as tentações. E aí nós temos os 2 tipos de pessoas que devem ir ao altar. Você que não tem o Espírito Santo deve ir por isso, buscar isso, não ouse pedir outra coisa. E se você, como a mãe, a Jairivane, já tem o Espírito Santo, mas você carrega dentro de si um desejo na sua alma que é lícito, que é correto, que é justo e que está debaixo de promessa. Então esse é o desejo que você deve colocar diante de Deus. E nós estamos vivendo essa fé da fogueira santa no jardim do Getsemane em todas as igrejas universal em todo o mundo. Talvez tudo o que você mais deseje hoje seja uma oportunidade para, enfim, mudar de vida. Mas você saberia responder o que seria essa oportunidade? Para muita gente, essa mudança está associada a conquistas. Para outras, a realização de metas, de sonhos. Mas a verdadeira transformação se inicia de fato quando começa pela alma. E sabia que esta oportunidade que você tanto deseja está em um lugar que você nunca imaginou? Jardim do Getsemane. O lugar que marcou momentos intensos da vida do Senhor Jesus e que agora, pela primeira vez na história da Igreja Universal, será o local onde Deus encontrará entrega e obediência daqueles que, pela fé, não medirão esforços para alcançar, de fato, uma nova vida que só o Espírito de Deus pode proporcionar. Dezembro, a Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Muito bem, o nosso telefone, o número da nossa central de orientação espiritual continua à disposição. Você pode ligar agora para conversar com um orientador, 011 3573 3535, ou pelo WhatsApp você manda mensagem 011 3573 3533. Sexta-feira é o dia em que nós realizamos nas igrejas Universal, e nós estamos
temos estado aqui no Templo de Salomão às sextas-feiras num plantão espiritual, é o dia da quebra da feitiçaria, da bruxaria. O dia em que a gente combate as hostes da maldade, o espírito da inveja, o espírito do terror noturno. Há pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente. E o importante é que você tenha disposição para buscar o bem, como tem gente que tem disposição para buscar as trevas. Porque tem gente que para procurar a maldade, ela não mede esforços, e para atender os espíritos malignos também, os encostos, há pessoas que não medem esforços, elas vão sem peso e sem medida. Acompanhe uma matéria sobre isso. Imagine ter um problema onde tudo à sua volta parece ineficaz para resolvê-lo. Seja uma doença, a desunião familiar, ameaças, a perda de bens, a ruína financeira. Quando tudo parece dar errado, os pensamentos tendem a focar nas piores possibilidades. É quando tarefas são adiadas, o medo toma conta, a ansiedade reflete no próprio corpo. O problema toma conta do físico e mental. O isolamento parece ser a melhor companhia diante de um sentimento de derrota e frustração. E é justamente na atenção da dificuldade que muitos são envolvidos por propostas ocultas que parecem até fazer sentido no momento da dificuldade. E é aí que alguns tomam atitudes extremas. Acompanhe este caso. A história de Nelson Sakaguchi, um então renomado executivo de uma instituição financeira. O homem acabou vítima de um golpe, onde havia investido 242 milhões de dólares na compra de um suposto aeroporto que sequer existia. A questão é que o valor não era dele, e sim do banco, onde ele era uma das pessoas de total confiança. Ao ser descoberto, o desespero tomou conta do executivo, que aceitou recorrer a uma proposta dada pelo ocultismo. Ele desprendeu-se então de cerca de 12 milhões de dólares, repassando o valor que também não era dele. Ela garantiu que trabalhos espirituais seriam capazes de reverter a situação, mas que precisaria comprar milhares de animais para oferendas às entidades que solucionariam a questão. Ele acabou vítima de outro golpe. Além de envergonhado, Sakaguchi foi preso na Suíça. Anos depois, pôde retornar ao Brasil. Enfrentou sérias dificuldades financeiras. Foi obrigado a vender seus imóveis e veículos. Em 2014, a Justiça brasileira chegou a condenar o ex-executivo a 6 anos de prisão. E desde então, não mais se ouviu falar de Nelson Sakaguchi. O desespero que evoluiu para decisões espirituais de completo fracasso. Tudo refletido nitidamente na vida material, descontrolando ações e complicando ainda mais decisões que poderiam ser tomadas caso a pressão do momento não tivesse sido priorizada. Paula também cedeu à pressão dos problemas, como ela mesma conta. Desde criança a gente tinha uma vida, um alto padrão, aí foi perdendo esse alto padrão e eu comecei a ficar desesperada. Então eu fui ter a minha fé aos espíritos malignos. E aos 18 anos eu fiz um pacto com os espíritos, entreguei a minha vida, a minha alma, todos os meus caminhos da vida eram deles. E aos 18 anos eu também fui para ser garota de programa. Então, assim, eu vivi uma vida, assim, infernal mesmo. A gente fazia trabalhos mesmo para ganhar dinheiro. Rafael também se deixou levar pelo desespero. No caso dele, a vida sentimental foi o ponto de partida para uma drástica decisão. Eu busquei ajuda no oculto. Cheguei ao ponto de fazer um pacto, com o diabo, onde eu me cortei, fiz uns pactos com ele. E cada vez mais minha vida foi afundando. Tanto Paula como Rafael
colheram amargos frutos de tal decisão. Eles me deram só insônia, perturbação, quer dizer, eu ganhava o que eu pedia, só que eu era uma pessoa perturbada, desequilibrada, eu quase fui internada num hospício, né? Porque eu vivia uma vida assim, eu não lembrava, eu ia para um lugar, aí quando eu voltava eu não sabia onde eu estava. Assim, eles tomavam a minha mente, então eu me esfaqueava, eu me unhava, eu me mordia, eu me transformava, eu brigava no trânsito, era uma coisa sobrenatural, as pessoas morriam de medo de mim. Eu pensava em me matar, ficava trancado dentro do quarto, tinha insônia, não conseguia dormir direito ali, né? E tinha crises no meio da noite de ansiedade. Isso atrapalhava muito no meu trabalho. Completamente arruinados e já sem esperanças, ambos tiveram a oportunidade que verdadeiramente traria a libertação de todos os males. Eu lembrei da Igreja Universal, que já haviam me falado. Fui liberta, assim, dos espíritos da depressão, porque, assim, bispo, eu não dormia. Eu sou uma pessoa feliz, realizada em todos os sentidos da minha vida. Hoje você ajuda outras pessoas? Ajudo muito e sou um exemplo na minha casa. E minha mãe, que é de outra religião, me trouxe até aqui. Falou, não, você vai no Templo de Salomão. E eu cheguei na sexta-feira aqui, era a reunião da libertação, e aquilo me impressionou muito, me impactou muito. E foi aonde eu me entreguei, quis buscar essa libertação aqui, e foi aonde começou a minha mudança. E foi daí então que o principal veio, né? A paz. Aquela paz onde eu podia dormir, podia ficar bem, podia conquistar as coisas agora em paz. Isso foi primordial para mim. Acabou a depressão. Dorme bem? Durmo bem. Acorda com crise de ansiedade? Não? Até demoro para acordar, bispo. Tem que colocar no relógio para acordar. E a família está feliz com isso, claro? Está feliz. A família está feliz, em paz e tem harmonia, muita harmonia com eles. E você? Qual tem sido a sua escolha diante da pressão dos problemas? Hoje, você tem a oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar tudo. Participe nesta sexta-feira da sessão espiritual do Descarrego aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e escola bíblica infantil são gratuitos. E a gente vê que uma pessoa realmente quer ajuda quando ela não fica fazendo cerimônia, quando a pessoa não fica medindo esforços. Se você sabe que o que está acontecendo na sua vida não é normal, é algo sobrenatural. Você sabe que é um mal. Você percebe que tem uma coisa invisível trancando seus caminhos. Tem uma oposição invisível se levantando contra você. Você está enfrentando uma batalha espiritual. Você percebe que tem gente, inclusive, que fica feliz quando você se dá mal. Ora, então você tem que lutar. Parado, ninguém consegue nada. E a partir do momento que a pessoa diz assim, eu vou ver uma hora, etc e tal, não, significa dizer que ela não quer tanto quanto ela diz que quer. A mudança. Porque quem quer, arruma um jeito. Nessa sexta-feira, nós vamos estar em mais uma sexta-feira, que estamos chamando de sexta-feira do mal debaixo dos meus pés. Se tem um lugar que o mal pode ter na nossa vida, é debaixo dos nossos pés. Nós vamos estar pisando no mal nessa sexta-feira. Mas, especialmente nessa sexta-feira também, nós vamos ajudar aquelas pessoas que têm sido atacadas por pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Tem gente que todo dia pensa em morrer. Tem gente que chega a ouvir uma voz dizendo: a sua vida não tem valor, não tem sentido. Aliás, a Bíblia fala sobre laços de morte. Lá no livro de Salmos, está escrito a respeito disso aqui. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno, não são desse mundo, angústias do inferno se apoderaram de mim. Talvez você esteja vivenciando o que diz esse versículo. O espírito da morte enlaçou você e angústias do inferno se apoderaram da sua alma, do seu ser. Você tem vivido uma angústia tão grande, não é que você quer morrer, você quer matar a dor e pensa que se matando vai resolver o problema. Não vai. Não pense assim. Nessa sexta-feira,
nós vamos fazer a oração pelas pessoas que têm tido pensamentos de morte. Não importa a sua religião. Vai ser a sexta-feira do combate aos pensamentos de morte. Aqui no Templo de Salomão, nas igrejas universal, né? Nós vamos estar aqui no Templo de Salomão e teremos reuniões às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Você vai acompanhar alguns testemunhos de pessoas que venceram isso. Como é que é o nome do senhor? Eduardo. Senhor Eduardo, se libertou do quê? Depressão. Depressão, como é que era? No seu caso, como é que se manifestava? Tristeza, muita tristeza. Uma dificuldade muito grande de continuar vivendo. Eu cheguei na igreja em 2014, o templo ainda não tinha sido inaugurado, estava com a vida destruída. E aí eu comecei a entender, porque eu não entendia nada, né? Eu era do mundo, eu não sabia ler a Bíblia, não sabia nada. E aí eu comecei, demorou, a minha entrega demorou. Eu demorei uns 3 anos mais ou menos para me libertar. E nesse período eu comecei a frequentar. O senhor crê que poderia ter sido em menos tempo? Muito menos tempo. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento. Hoje eu sei, eu entendo, a gente vê as coisas lá fora e é difícil você falar, poxa, por que eu não vim antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não mudei antes? Então foi difícil. Desculpa, então o senhor entende que o tempo necessário para a sua libertação foi o tempo para a obediência, para levar a sério. Obedecer, exatamente, para obedecer. É isso que determina o quão rápido vai ser. Exatamente. Quando obedeceu, aliás, desculpa, quanto tempo de depressão? 8 anos. 8 anos sofrendo, tentou de tudo? Tudo. Eu não tentei suicídio, mas eu pensei em suicídio, eu pensei em acabar com a família. Mas aí, ouvindo a palavra, a gente foi recebendo a orientação, eu fui mudando, comecei a participar de outras reuniões. Essa reunião, por exemplo, eu frequento muitos anos e hoje eu estou liberto, não tenho nada. Minha vida é tranquila. De 2014? 14. Eu me batizei em 2017, numa virada de ano. Em 2018 eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu sou membro do grupo da saúde, sou capelão, faço um trabalho da obra nos hospitais. Ajuda outras pessoas? Ajuda outras pessoas. Depressão tem cura? Tem cura, claro que tem. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Marcelo. E aí, Marcelo, se libertou do quê? Da depressão. Eu cheguei aqui totalmente com a vida destruída, onde eu sofria com depressão por 4 anos. E tentei suicídio através dessa depressão, onde que eu busquei ajuda no oculto e não tive resultados. Se já estava ruim, ficou pior. Como é que começou? Foi uma tristeza? Você se fechou? Como é que se manifestava em você a depressão? Eu manifestava, à noite eu saía, eu manifestava à noite e não ficava. Peraí, eu perguntei como é que manifestava a depressão, mas você já está falando que você manifestava com o espírito? Com o espírito, eu manifestava com o espírito, porque eu procurei no oculto me livrar da depressão e acabou piorando. Onde eu tentei suicídio também, por 3 vezes, tentei jogar da ponte, tentei me jogar na frente de carro, tentei tirar minha vida, porque eu não achava a solução. E você agia como? Você era aquela pessoa que ficava trancada, não queria sair do quarto? Como é que se manifestava a depressão em você? Eu ficava trancado, eu ficava quieto, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. Quando eu estava próximo de pessoas, aquilo dava uma aliviada, mas quando aquelas pessoas não estavam próximas de mim, aí eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar também, ficava quieto. Como é que você se livrou disso? Eu vi uma chamada onde que o Senhor fez uma oração e através dessa oração, nesse dia, eu consegui dormir, que eu fiquei por muito tempo sem conseguir dormir, que eu ficava à noite na rua, dormia várias noites na rua. E através dessa oração eu consegui dormir, foi onde que me despertou. Eu falei, se dá resultado, se deu esse resultado aqui, eu vou lá. Foi onde eu cheguei aqui na sexta-feira. E eu obedeci, tudo que foi falo aqui eu obedeci, e coloquei em prática, manifestei aqui também, onde foi feita uma oração, chamou aqui na frente e eu manifestei. Mas foi a única vez que eu manifestei. E ali o obreiro conversou comigo e
foi me dando a direção que tinha que fazer, ó, que tinha que vir mais vezes, e eu comecei a obedecer. Tudo que era passado aqui, eu comecei a obedecer. Colocar em prática. E quando eu coloquei em prática, mudou tudo. Onde falo do Espírito Santo, e eu tive uma curiosidade de saber como que era esse Espírito Santo. E fui buscar, me entreguei 100%, recebi o Espírito Santo, e quando eu recebi o Espírito Santo, tudo acabou. Onde tinha tristeza, onde tinha depressão, onde eu tinha vontade de suicidar, eu comecei a ter alegria, comecei a ter paz, comecei a dormir até demais. Tem quanto tempo isso? Tem 6 anos. 6 anos para cá, você está liberto da depressão? Liberto da depressão, não tenho mais depressão nenhuma, não tenho nada. Hoje também eu faço parte da EVG, onde eu ajudo as pessoas, levo a palavra daquilo que eu passei para as pessoas. Quem precisava de ajuda hoje está ajudando? Hoje quem precisava de ajuda, hoje eu estou ajudando. Depressão tem cura? Tem cura. Amém. Deus abençoe muito mais, obrigado. Como é que é seu nome? Fabiana. E aí, Fabiana, se libertou do quê? Do vício, depressão, bipolaridade. Eu tinha problema de rejeição também com as pessoas, com a minha mãe. Tinha problema de me relacionar com as pessoas por conta do meu vício, então ninguém queria... Vício era? Eu tinha problema de vício de maconha, cigarro, muita cachaça, muitas baladas, noitadas, carnavais. Por quê? Porque eu tinha uma depressão muito grande dentro de mim. Eu tinha um vazio que eu não entendia. Então, eu não sabia como preencher aquele vazio. Então, eu ia para esses lugares. Então, eu acabava indo para os vícios, para as festas. Só que quando eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro, voltava tudo de novo. A depressão vinha pior. Então, no outro dia, como eu morava com a minha mãe e com os meus filhos, então eu não queria ver ninguém. Minha mãe batia na porta do meu quarto, eu não queria ficar no escuro. Então, assim, era um vazio muito grande dentro de mim, que eu não entendia. E o que você fazia, baladas, drogas, etc., vícios, não preenchia esse vazio? Não preenchia. Ali só naquele momento eu tinha a falsa alegria. Depois vinha a pior, né? A tristeza profunda. Uma tristeza assim que é inexplicável. Que eu tinha muita vontade de morrer. Por muitas vezes, no domingo principalmente, no domingo que era um dia muito calmo, assim, eu olhava na janela do meu quarto e falava, nem para morrer eu sirvo. Então, o que era bipolaridade? Era problema com me relacionar com as pessoas. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava diferente, estava nervosa. E isso acontecia muitas vezes dentro da minha casa, com a minha mãe, com os meus filhos. Maltratava a minha mãe, maltratava os meus filhos. Minha mãe me dava conselhos, né, para mim parar com isso. Só que eu achava que eu estava certa. Minha mãe estava errada. Então eu acabava discutindo com a minha mãe, brigando com os meus filhos, brigando com a minha família por conta disso. E como é que você mudou? Eu mudei, eu tenho um amigo, na verdade, um conhecido, que ele já estava frequentando aqui. E ele bebia comigo, só que ele começou a frequentar. E ele disse para mim que estava aqui. Aí eu vim e nisso eu me surpreendi. Deus me surpreendeu. Eu vim só para conhecer o templo. Só que aí foi revelada a verdadeira fé que eu não tinha. E hoje eu estou livre de tudo. Estou curada. E como é o que você fez? Porque tem muita gente que vem e não se liberta. Qual o segredo para você ter se libertado? Muita perseverança, porque na verdade é a mente. Você tem que trabalhar muito a tua mente para isso. Então eu deixei o Espírito Santo trabalhar a minha mente. E eu dominei isso também. Eu falei, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu determinei dentro de mim. Foi uma decisão. Isso que eu ia falar. Trabalhar com a mente, que você quer dizer, você tomou uma decisão firme aqui. Eu sei o que eu quero e eu vou entregar a minha vida, eu vou praticar o que eu ouço. Foi o meu verdadeiro encontro com Deus, na verdade. Foi porque eu não tive dúvida, né, do batismo das águas. Então eu fui lá, me batizei sem dúvida nenhuma. Eu me entreguei, assim, me lancei por completo. E hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu sei me relacionar com as pessoas, eu sei falar com as pessoas. Hoje eu não tenho mais vício, não tenho mais depressão. Hoje eu me dou bem com os meus filhos, né, com o meu marido, com a minha família. Hoje tudo mudou. Tudo mudou. Acabou a bipolaridade, não é mais de lua. Não, imagina. É muito diferente, né? Hoje eu tenho a verdadeira alegria dentro de mim. A gente fica nervosa, fica estressada, mas não como era antes, né? Porque uma hora você está bem, outra hora não. Isso não é de Deus. Eu sabia que isso não era de Deus.
Hoje não, hoje eu tenho a verdade. É um equilíbrio. O equilíbrio, com certeza. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Viu o que ela disse? Ela disse, eu sabia que isso não era de Deus. E de repente você tem essa percepção também. Você sabe que o que está acontecendo não é normal. Que você está precisando de libertação espiritual, de um descarrego mesmo, como se costuma falar no popular. E é o que nós vamos fazer nessa sexta-feira, gratuitamente, você não precisa pagar nada, em uma universal. Vai ser mais uma sexta-feira do mal debaixo dos pés. A gente está aí nos últimos dias do ano e você sabe que nesse período não são poucas as pessoas que vão a lugares macabros, encomendando ali a destruição da vida de outras pessoas. Então, seja ágil, minha amiga, meu amigo. Se tem gente que é ágil para fazer o mal, seja ágil para fazer o bem a si mesmo. Claro, se você não vier, nós vamos estar aqui da mesma forma nessa sexta-feira. Se você ficar parado, a única coisa que vai ficar parada é a sua vida, porque o mundo não para. Inclusive o mal não para. Nessa sexta-feira, a oração contra os pensamentos de morte. Nós vamos ajudar as pessoas que têm sido atacadas por pensamentos intrusivos, pensamentos de morte. 5 horários. Às 7 da manhã com o pastor Rodrigo, aqui no Templo de Salomão. Às 10 horas da manhã com o bispo Jadson. Ao meio-dia nós vamos estar na Catedral do Brás. Às 3 da tarde o pastor Alex no Templo de Salomão. E nós estaremos novamente às 8 horas da noite no Templo de Salomão, com atendimento 1 hora antes. Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás, nessa sexta-feira. Prepare o copo com água, já já vamos fazer a oração em seu favor. Quanto mais a angústia aperta, mais surgem pensamentos que não são seus. Sim, nem todos os pensamentos que surgem em sua mente são seus, principalmente nos momentos de maior fragilidade. Muitos têm sentido puxados por laços de morte, pensamentos de pôr um fim em tudo para acabar com a dor. E no fundo você percebe, isso é um ataque espiritual. O mal que causa a dor quer levar sua alma a um sofrimento ainda maior. Mas existe uma saída para restaurar suas forças e dar a você uma nova vida. Nesta sexta-feira, 5 de dezembro, a sexta-feira do combate aos pensamentos de morte, na continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Altíssimo, Eterno, bondoso, justo, fiel. Enfim, meu Pai, o Senhor é a origem de toda a perfeição. E tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor não é como o homem que tem limites. O Senhor é o Deus todo-poderoso, onipotente. E eu sei que nesse momento, meu Pai, por essa programação, nós estamos entrando em muitos lares, em muitos lugares onde há pessoas que estão orando conosco, estão elevando o pensamento aos céus e pedindo socorro, pedindo favor. Tem gente acompanhando essa transmissão no carro, no automóvel, tem gente no hospital, tem gente em casa, no trabalho.
mas onde essa pessoa estiver, chegue a ela a tua luz, meu Pai, e dissipe as trevas. Responda a oração daqueles que encontram-se necessitados de um favor do Senhor, de uma resposta, de uma providência. Venha tocar nessas pessoas com o teu poder. Venha, meu Pai, consagrar e abençoar esta água. E quem beber dela receba vida, paz e saúde. Cura. Venha, meu Pai, fazer com que essa alma que está ferida seja operada. E quem além do Senhor pode operar a alma? Cura essa mulher traumatizada, esse homem que se sente impotente diante das dívidas, dos problemas, das necessidades da família. Enfim, meu Pai, nós abençoamos a água e entregamos todos em Tuas mãos aos Teus cuidados e Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, num ato de fé, vamos beber da água, ela está consagrada. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Muito bem. Lhe interessa conhecer os mistérios do Getsemane? Sim, Getsemane foi o lugar onde Jesus orou e transpirou sangue, suou sangue por nós, se derramou. Você sabia que é um dos lugares mais ricos em lições para a nossa vida espiritual? Você quer aprender a respeito? Nessa quarta-feira, em todas as igrejas Universal, nós vamos estar fazendo esse estudo, Mistérios do Getsemane. Leve a sua Bíblia. Você pode encontrar a Universal mais próxima acessando o nosso localizador, universal.org/localizar. Aqui no Templo de Salomão, a reunião vai... Aliás, nós vamos ter reuniões o dia todo, nos horários padrões. E 8 da noite com o Bispo Renato Cardoso. Traga a sua Bíblia, repito. E eu quero fazer um convite a você que é de Campinas. Atenção, Campinas. Nós vamos estar juntos visitando a nossa Catedral de Campinas nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, nesse endereço aqui, ó, Avenida João Jorge, 256. Você que é de Campinas e deseja estreitar o relacionamento com Deus, é o nosso convidado para essa quarta-feira. O Jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a continuação do estudo dos Mistérios do Getsemane, às 20 horas, ou em uma das reuniões durante o dia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Chegamos ao final da nossa participação. Fique bem, fique em paz, fique com Deus, fique na fé. Até a próxima. Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor